Bom, meu nome é Marcelo, né? Marcelo Marques Costa, eu sou engenheiro agrônomo. Entrei na Faculdade Federal de Goiás em 2004, me formei em 2009. Peraí, você entrou em 2004? 2004, tinha 16 anos de idade. Caramba. Aí eu já fiz agronomia, né? E só pra me entender assim, Marcelo, você é natural de onde? Sou Qual natural município? daqui de De Goiânia, Goiânia mesmo. mas eu fui criado, né? Vamos falar, recriado lá em Campos Belos de Goiás, até os 14 anos. Quando eu fiz 14 anos, a gente veio aqui para Goiânia fazer o segundo grau. Eu com 14, meu irmão com 13. E só pra me entender assim, seus pais, os seus avós, tem alguém que já era do agro? Tem. Como é que Meu era? avô, né? Meu avô, parte de pai, ele já era fazendeiro, né? Naquela década de, sei lá, 70, 60, lá com 1000 matrizes, era possível formar uma família no ensino superior, né? E o meu Sim. avô, ele teve 7 filhos, uma Lá com em Campos Velho? Dianópolis, Dianópolis. Tocantins. Ah, Dianópolis. Então era onde que era Goiás Era ainda, né? Goiás, justamente. E aí, meu avô, ele com 7 filhos, uma era especial, os outros 6, todos ele conseguiu formar essas pessoas com essas 1000 vacas lá que ele tinha. Sim. Só pra você ter Até noção porque 1000 da... vacas naquela época. justamente, só pra você ter noção da disparidade, né? Sim. Aí uma fazenda ele teve uma desapropriação por causa da usina hidrelétrica, né? De usina Ah, hidrelétrica, que a gente até brinca, foi o que ele fez a vida dele até ele falecer lá com uns 95 anos e deixou uma outra propriedade lá de uns 3.500 hectares para os outros filhos serem herdeiros, né? Muitos já venderam, alguns poucos tocam e é aquele processo famoso aí da sucessão. sim. Então essa é a família lá do meu pai. Da minha mãe daqui de lá de Porto Nacional, né, que também era Goiás, e vieram aqui morar em Goiânia e eles se conheceram aqui em Goiânia. Meu pai é engenheiro civil, né? E também tem uma pequena propriedade lá em Monte Alegre de Goiás. E daí a gente nasceu aqui, né? Eu nasci aqui em Goiânia, a gente foi morar lá em Campos Belos. Fiquei lá até os 14 anos, aí viemos aqui para Goiânia, eu e meu irmão, meu irmão tinha 13, eu 14, morávamos sozinhos. Então, sozinho mesmo, até sem funcionário, né? Teve um ano só com funcionário. E a mãe vinha todo mês aqui, né? Dar um check-up aí nas coisas. E aí, Leandro, nisso eu já vim aqui em Goiânia fazer o segundo grau, já entrei na faculdade já com 16 anos, no primeiro vestibular. Naquela época, vestibular não tem esse sistema que tem hoje, né? Então você tinha que ir até as faculdades e prestar o vestibular para que você queria. Então prestei na Federal de Goiás, prestei na Católica, só que aí não tinha agronomia, passei para engenharia. Passei na Federal de Tocantins para agronomia e fiz na UNB, mas na UNB eu não passei. Foram só esses 4 vestibulares que eu fiz na vida. Entrei na faculdade de agronomia lá em 2005, formei em 2009, né? E na faculdade eu já parti para o lado de pecuária. Então, assim, eu fui monitor de forragicultura, né? Que é uma disciplina que tinha lá. Era até o professor Beneval que quem dava essa aula. E fui monitor também da disciplina de alimentos e alimentação animal, que é fazer ração, né? Naquela época era quadrado de piso, tudo manual, então a gente não tinha essa acessibilidade de sistema que tem hoje, né? Então, em 2007, por aí. Esse número de dados, né? De BI, cruzamento de dados, essa coisa essa toda. facilidade que tem hoje, né? Que até a gente brinca, assim, eu entendo, assim. Hoje o mundo ele é muito cheio de informação, cara. Sim. Porém, o conhecimento ele é pouco. Então, assim, antigamente a gente tinha mais... As pessoas se aprofundavam mais para estudar as coisas. Independente da área, né? Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração hoje. Não tô falando que a geração tá ficando burra, igual muita gente fala, mas ela tem que se adaptar a algumas coisas que a gente está desenvolvendo aqui hoje. Então aí saí da faculdade lá em 2009, né? Aí foi onde fiz estágio, então tive aula de monitor, dava essas monitorias, né? Já tinha lá um mês salário daquilo ali. Aí logo nos 2 últimos anos já fazia estágio numa empresa que prestava serviço para Gerdau Aços Longos, que era
que o intuito da Gerdau até 2015 era ser autossuficiente em energia, inclusive aqueles empreendimentos hidrelétricos ali de Caçu, São Simão, ali a nossa empresa que eu trabalhava, ela prestava serviço para a Gerdau na parte ambiental, na área de desapropriação, na área de inventário florestal. Ali foram alguns dos poucos reservatórios do Brasil onde teve o desmatamento antes da inundação, né, para você ter o aproveitamento de madeira. E aí eu fiquei lá, mas não era meu ramo e tal, e procurava um negócio ligado mais com a pecuária, né, seja na área de consultoria e tal. E em 2010, participei de um processo seletivo da empresa, que até hoje já uma multinacional comprou, lá de Belo Horizonte. E eu fui aprovado, que aí foi onde eu conheci o Henrique, que Lemos, que é o meu sócio hoje, né, que é quem é fundador da Máxima Agronegócio, lá em 2013, ele que fundou isso. E daí fiquei 6 meses aqui com o Henrique em Goiás, né, fazendo tipo assim, meio que um probatório. Aí ele pegou e falou, não, você vai mudar para o Mato Grosso. Você anima? Eu falei, animo. Aí mudei no dia 8 de agosto de 2010, eu mudei para Sinop. Foi numa seca brava. Nortão, o avião para descer já deu um problema, aquela fumaceira, né? Que naquele tempo era permitida, tinha o dia da queima, né? Caramba. Então o avião deu umas 2 voltas lá em Sinop, mas conseguimos descer. Na época era até a Trip ainda que existia. Que operava. Aí lá em Sinop eu fiquei por mais uns 4, 5 anos nessa empresa, que era uma empresa de consultoria, que aí foi onde começou a nossa vida. Qual era o trabalho que você fazia ali durante esse período ali? Era só em Sinop? Qual que era a micro-região que atendia? Que trabalho que você desenvolvia ali? Essa empresa, no momento, ela tinha um braço muito forte de consultoria. E naquela época, em 2010, teve um grupo de frigorífico que entrou em RJ, lá em 2010. Um valor aí na casa aí acima de 500 milhões, 400 e poucos milhões de reais. Naquela época. Que hoje, para valor presente... Deve ser 1 bi alguma coisa, né? Sim. E essa empresa, ela auxiliou muito na estruturação de como a pecuária poderia pagar essa conta, né? Porque o frigorífico ele não fazia só abate, não, ele produzia os animais justamente, também. Na época tinha 3 propriedades, né? Uma lá em Apiacás, uma em Itaúba, uma em Santa Carmen, né? Então essas áreas somadas daria algo próximo a 30 e poucos mil hectares, tranquilamente. E dentro disso, eu não sei se você recorda, em 2010 o boi era na casa ali de 70 e 75 reais lá no Mato Grosso, e o milho, é até triste um pouco falar, mas o milho era 7,50. Caramba. Mas naquela época a gente chegou a pagar 6,30 no milho. E essas plantas do frigorífico, dos confinamentos desse frigorífico, tinha uma capacidade alojada na época de umas 30 mil cabeças, no máximo. Né? Então você poderia girar lá, tipo assim, 60 mil animais. A estática de confinamento. De confinamento. E dentro disso, a gente desenhou um projeto, né? Lógico, na época eu não era tão, vamos falar, sênior para atender o cliente, mas te explicando um pouco da estratégia que foi feita. Então, foi meio que um turnaround, assim, uma mudança de forma de se ganhar dinheiro, enfim, pior que momento... não, né? Igual assim, a gente já comentou muito isso aqui fora aqui nos bastidores, né? Assim, a RJ, cara, ela é um negócio que vem para disciplinar as pessoas, né? Então, assim, na minha visão, né? Lógico, deixando claro que é a minha visão, né? Então, assim, ela vem, na minha concepção, ela vem para disciplinar aquela atividade lá econômica que a gente está desenvolvendo. Então, o que a gente fez, vamos falar assim, só até para finalizar dessa situação, a gente tinha uma diária, vou dar alguns exemplos aqui, a gente tinha uma diária que custava naquela época, vamos falar, R$3, Sim. Né? Só que você era o meu credor, né? Porque eu comprei os seus bois, comprei lá 1.000 bois e tinha muita não dívida te paguei. Com o produtor rural. Isso, 50% era produtor rural. Ah, E então, assim, ó, Leandro, eu tenho uma proposta de negócio pra fazer para você. Você vai me pagar na diária R$6. Se você fizer uma conta bem rápida, né? Tipo assim, 6 vezes 15 daria ali R$90, daria o custo da sua roupa produzida. E em outubro de 2010, o boi ele rompeu a casa dos R$100, ele bateu 110. Então foi muito bom pro cara que aceitou aquele acordo com o frigorífico. Foi muito bom pro frigorífico que
pagou suas dívidas e eu acredito que foi um dos poucos que em 2 anos resolveu todo o seu problema com a produção. E inclusive está lá operando, né? Vou até falar o nome aqui, não sei se vocês, lá na frente vocês editam, é o Grupo Frialto, da família Belincanta, do seu Valdemar Belincanta, do seu Milton Belincanta, que era com quem a gente se lidava, que são grandes professores para nós nessa questão aí de gestão. Então isso aí foi em 2013, até 2013 eu fiquei nessa empresa, onde o meu segmento era expansão, era abrir novos clientes. Então assim, a gente abriu confinamentos, a gente chegou lá a atender mais de 200 mil animais confinados na época, né, assistido por toda essa equipe. Na época, só o frigorífico confinava lá umas 70 mil já quase, né, 60 e poucas mil. Teve anos 37, aí foi dobrando assim, muito escalonado, obrigado. Foi dobrando muito, muito rápido, né? E aí, para mim, foi onde surgiu essa questão do confinamento mesmo, no Nortão mesmo. Que o Grupo Frialto é um grupo pioneiro nisso aí. E até hoje eles fazem volume. Até hoje. Hoje eles abatem lá, acredito eu, assim, pelas conversas com meus amigos que trabalham lá, algo próximo a 70 mil animais, 75 mil animais, eles abatem lá. E é uma empresa extremamente rentável e saudável, né? Foco no lucro. E a RJ veio para organizar essa situação deles de desencaixe de caixa, né? Sim, então, a verdade é isso. E aí, em 2013, eu já saí de lá. Então, fiquei lá 4 anos, 10, 11, 12, 13. No final de 2013, aí eu assumi uma gerência de uma fazenda de 90 mil hectares no segmento de pecuária. Lá em Paranatinga. Ali dá 200 quilômetros Sorriso lá, 250 quilômetros Sorriso lá nessa fazenda. 90 mil hectares? 90 mil hectares. De pecuária? Não, nela era, na época, vamos falar, plantávamos lá umas 12 mil hectares de soja. Ela tem a área útil. É até aquela que você viu as fotos lá e falou, essa me serve? Essa aí, é aquela lá que serve mesmo. Até eu que sou bobo, né? Até eu sei que é besta, gostou dela. Então, assim, é uma área, pra mim hoje... que é isso? Pra mim hoje é uma, se não for, das que eu conheço, é a melhor fazenda do Brasil, né? Tanto em geografia, clima, fertilidade solo, logística, água, energia. Então, assim, é autossuficiente em energia. Então, assim, esses variáveis todos fecham muito bem. Justamente. Aí nessa fazenda eu entrei junto com o proprietário pra gente mudar a história dela, né? Que é um cara novo, que é a 2ª geração já do negócio. E a gente veio lá, tem 14 anos aí, quase que a gente já trabalha junto, né? De 2013 pra cá, 12 anos, né? 2013 pra cá a gente trabalha junto. Você foi participando dessa transformação dela. Eu vim como cargo de gerente pecuário. Então, assim, a gente mudou desde o sistema de produção, que era cria, a gente tinha lá 40 mil cabeças de vaca. A gente auditou esse rebanho. Em 2016, a gente conseguiu diminuir esse rebanho da vaca por umas 15 mil cabeças, já passando tudo para recria e engorda, porque a área de agricultura veio crescendo. E muita gente diz que onde entra a agricultura falta comida, e é o contrário. Se você for estudar lá, você pega os dados lá da região de Alta Floresta, Apiacás, Nova Bandeirante, Colíder, tá lá no Nortão, onde veio a agricultura crescendo nesses anos, o rebanho ele cresce 10% a média ano. Então, assim, por quê? Você está produzindo comida, né? E nessa propriedade a gente mudou, fez toda essa história, né? Já trabalhando focado mesmo no resultado financeiro. Aquilo era tido, vamos falar assim, como uma reserva de valor de uma família industrial de São Paulo. E hoje é um grande negócio deles que alavanca até, às vezes, os outros negócios deles lá em São Paulo, né? E mudamos isso, né? Em 2016 começou essa virada de chave. Se eu não me engano, a última vaca batida lá foi em 2018. Aí às vezes todo mundo fala... É mesmo, é muito tempo pra você liquidar um rebanho de cria, pra você mudar uma estratégia do negócio. Sim. Então, assim, Marcelo, vocês são contra uma cria? Não, nós não somos contra a cria hora nenhuma. Mas tem determinadas situações que ela não se encaixa em perfil, né, em modelos do negócio, em questão de dimensão. Você, tipo assim, uma coisa é você ter, vamos falar, 5 mil cabeças, você consegue ter uma equipe ali enxuta. Outra coisa é você ter 5 retiros que... O retiro mais próximo da sede dá 20 quilômetros, te exige uma mais logística. Próximo? Meu Deus. Te exige uma logística, você tem que ter
gente compromissada com tudo. Não, então, esse tanto assim, de vaca parindo ali, pra controlar isso aí é uma loucura, né? Coisa de louco. Na primeira auditoria mesmo foi o maior desafio, né? Que era a lista 3 da União Europeia. Então lá eu até brincava com o meu patrão, assim, a gente tem 4 estoques aqui. A gente tem o que os capatazes falam, a gente tem o que o escritório tem, a gente tem o que a Europa tem e a gente tem o do INDEA, que é um órgão do governo. Então a gente tem que ter o quinto, que é o nosso. Aí nós auditamos esse gado, contratamos umas 3 comitivas na época e só mais uns 40 vaqueiros que existiam na fazenda. E contamos esse gado e dali zeramos, esquece para trás e vamos para frente. De uma ponta a outra mais distante, chega a dar o que na fazenda dessas? 40 quilômetros, 50, dependendo assim da... Essa fazenda, ela chama Fazenda Água Chapada. Ela, você anda dentro dela, cara, de uma ponta na outra, eu acho que é o extremo, dá 48 quilômetros. 48. Não na diagonal, né? Tô falando leste-oeste, ou se for na diagonal é maior, né? Não é na diagonal. Isso não. Lá hoje, igual essa semana que a gente esteve lá, a gente roda tranquilamente, cara, assim, por período, uns 200, 250 quilômetros. Tem toda uma logística lá dentro. Por período, que eu digo assim, das 7 da manhã às 11. Aí à tarde a gente roda mais uns 200, porque a turma tá cansada. E nisso você não vê ela toda. De caminhonete, né? Só caminhonete. Então, assim, e nisso você não vê ela toda. Por isso que isso aí eu acho que foi uma grande oportunidade para minha vida, até para planejamento. Porque numa fazenda dessa, todo manejo, cara, ela tem que ser feito para você acertar e não ter retrabalho. Porque hoje lá plantam-se 30 e poucos mil hectares de soja. Caramba. Na mesma área, são 50 mil hectares de área útil. E a gente tem aí de 18 a 20 mil hectares de pasto, que é onde está o rebanho de pecuária, né? E a gente vem crescendo, né? Então, cada ano a meta é abater mais animais. Então, assim, toda essa fazenda, ela tem um planejamento, que aí já em 2017, quando eu entrei para o time da Máxima, né? Já por convidado aí do Henrique, que, igual eu disse, quem fundou a empresa, né? O Henrique. Aí de 2017 para cá a gente transformou todo esse negócio ainda mais, assim, a gente mudou toda a estratégia, arrendamos a área de lavoura, tiramos os donos da operação agrícola. Ah, interessante. Por perfil, né? São 4 sócios, então você já tem que ter... ninguém quer dividir terra, todo mundo quer dividir dinheiro, inclusive é mais fácil, né? Então, ninguém quer dividir problema também, né? Justamente. Era uma escritura única, cara. Pra você ter noção, até 2017, eu acho. Desse tamanho? Desse tamanho. Era a maior escritura lá do município lá. Caramba. Então, assim, é uma coisa que é gigantesco lá. Lá é um lugar bacana pra você ir lá conhecer, passear. Com certeza. O Brasil precisa, tem muita gente, Marcelo, que tem que conhecer essa realidade do Brasil. O pessoal não tem noção do que são os desafios. Às vezes as pessoas julgam muito o produtor rural. E eu acho que o pior que tem é julgar o produtor rural como o desmatador, como criminoso contra o ambiente. Sim. O cara vai na fazenda dessa... Cara, o que você tem de floresta, né? O que você falou ali, ela tem 90 mil hectares, ela tem quase 40 de mata. O pessoal não tem noção do que é 40 mil hectares de mata. É a gente falar o quê? É uma cidade maior do que Goiânia, só de floresta, né? Deve dar umas 10 Goiânia, né? Umas 10 Goiânia só de mato, né? E aí você chega lá, você entra numa floresta dessa, você vê aquela fauna e aquela flora preservada, preservadinha, você vê onça pintada, você vê de tudo ali. E então as pessoas não têm noção o que é isso, né? E assim, eles são donos disso, eles têm que manter, ou seja, essa floresta é de responsabilidade dos proprietários. Pagam imposto para aquilo. Pagam imposto para aquilo ali. Então assim, eu acho que ela já está no nível já do ápice, assim, hoje até questão de crédito de carbono já deu essa bagunçada no mercado de crédito de carbono esses dias aí, mas já tem uma política de crédito de carbono instalada, já focam nessa questão do bem-estar, já tem toda uma equipe que dá suporte nisso. Então, assim, é uma coisa muito mais profissional, né? São fazendas que tem sistema, que tem RP, que tem uma bomba que abastece digital. Você não... Então, assim, é um nível de... né? O boi, todos os bois são brincados, chipados, rastreados, sabe de onde que tá listado na Europa. Então, assim, é um nível de controle, cara, que
são poucas empresas que tem, sabe? Assim, Na parte da pecuária, hoje ela foca na recria e engorda. E o que ela gira, geralmente? O que é a capacidade estática dela? O que ela gira por ano dentro dela? Hoje lá tem um confinamento aí de 9 mil cabeças estáticas, né? Já chegaram a bater aí 16 mil cabeças no ano. E o objetivo aí no médio prazo é bater 20 mil. Médio prazo que eu digo assim, daqui uns 2 anos, né? 2, 3 anos, é a gente abater 20 mil cabeças. E aí eles chegam, os animais que são adquiridos e levados ali para propriedade, geralmente é bezerro ali. Só compra bezerro de 180 quilos, aí compra num raio aí de 900 quilômetros, né? Vai até Alta Floresta, Nova Bandeirante, etc. Entendi. Nova Monte Verde, né? E Gaúcho do Norte. E o objetivo principal, assim, é uma fazenda totalmente saudável, sem dívida, né? Então, assim, é zero dívida. Esse ano distribuiu lucro para os acionistas pela primeira vez na história, num valor significativo, coisa de muito dinheiro. Então, e por que você disse a primeira vez que foi feita essa distribuição? Porque como tinha a parte agrícola, exigia uma capacidade de caixa muito grande, né? Então, assim, você plantar aí... Vamos falar aí, você plantar 30 mil hectares, cara, você tem que ter um fluxo de caixa só para bancar a sua soja, é algo próximo aí a 100, 120 milhões, né? Só para poder, justamente. No caso, eles fazendo financiamento com o próprio caixa. Justamente. Agora, não, você tem uma barta aí, você baixa isso aí para uns 15 milhões, né? Uhum. Só que aí isso aí é o custeio. Fora para você manter uma operação dessa, que você deve ter ali no seu retaguarda ali 300 pessoas, né? Desde cozinha, mecânico, psicólogo, tudo que você tem lá dentro, né? Escola. Caramba. Então, assim, gente, emprega carros, gente. Né? Então, assim, implementos, né? Na época que eu trabalhava lá, a gente tinha mais de 600 implementos listados no sistema. 600 implementos? Só colhedoras da John Deere eram 20, pra você ter noção. Caramba. Ô, Marcelo, e como é que é essa conta? Porque é interessante isso, essa visão, assim, de entre ser produtor e arrendatário, né? Arrendador, perdão, né? Entre ser produtor rural e arrendador, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu mesmo vou plantar porque eu vou ganhar muito mais. Só que esse muito mais, ele depende de uma série de fatores, né? Se você tem capital próprio, se você depende de capital de terceiro, o que é o custo desse capital de terceiro, enfim. Eu não sei se você acompanha esses relatórios dessas empresas do agro listada, né? Tipo SLC, acompanho Brasil Agro da vida, né? Então, cada negócio, assim, não existe negócio ruim, Leandro. Existe uma estratégia. Sim, sim. Né? Então, assim, cada um, não existe estratégia certa e também nem errada. Existe a sua estratégia. É igual você falou da história da cria, recria e engorda. Justamente. Não tem nada então, contra a cria, mas é a estratégia de cada um. Estrategicamente, cara, para essa família, o arrendamento foi a melhor opção. Por perfil. Né? Vocês pararam de plantar? Não, a gente lá vai ter uma estrutura de plantio de 2.000 hectares. Então, assim, porque a gente utiliza... só para servir pro gado. A gente utiliza para reformar os pastos, né? Então é estratégia, né? Então, assim, é diferente. Então, assim, a questão de você ser arrendatário ou plantador, né? Vamos falar, o operador de fato. Arrendador, né? Que seria o dono arrendador, da terra. Isso, ser o dono da terra, né? O proprietário, né? Vamos falar. Isso está muito mais linkado com o perfil. É igual você ir em São Paulo, quem que fornece cana? Pouquíssima gente. Né? Mas só que tá lá arrendado. Né? Então, assim, eu acho que essa conta ela chega muito mais nessa questão de perfil, cara. Porque tem gente que tem aquela paixão por plantar, tem o perfil de querer crescer, não tô falando que você arrendando, você não cresça, né? Então, assim, mas perfil. Sim. Não são só números, né? Justamente. Então, quando eu te perguntei dessa questão, se você acompanha essas empresas do agro, o que acontece? Você vê o relatório da SLC, acho que tem uns 15 dias saiu, ou acho que nem isso. O que é o produtor? Ele tem que separar 3 coisas dentro do negócio dele. Primeira coisa é o patrimonial, que é a terra. É o produtivo, que é o que você produz em cima da terra. Se é cria, recria, engorda, se é soja, se é milho, né? Que é o produtivo. Então é o comercial, o produtivo e o comercial. O comercial hoje é isso. Você está tendo soja no Nortão ofertada para a safra de R$95. Meu Deus. Você tá tendo um adubo que te custa, sei lá, $700. Então, depende de onde você tá. Então, isso é o comercial e ele sempre vai ocorrer. Então, quando você vê um relatório de fechamento do SLC, o que ela leva em conta? A operação, que esse ano acho que deu, no último relatório que eu vi, deu 8,11% de retorno.
Você tem a valorização de terra, que ela deu 11%. É aonde que tem o... Que ela deu 11%. E eles comparam com qualquer outro tipo de negócio que deu 8% na média do Brasil. Ou seja, a operação deles igualou a qualquer atratividade de outro negócio. Então eles ganharam dinheiro. Só que qual foi o maior ganho deles? 11%. E quando eles avaliam lá o fechamento, o relatório financeiro da SLC, qual foi o ganho da SLC? É os 11 mais os 8, então é 18. Então assim, cada negócio, cada perfil vai ter isso. Eu acredito que não existe certo e nem errado, mas as pessoas não podem esquecer desses 3 negócios, que é o produtivo, é o patrimonial e o comercial. Então assim, você aqui no seu negócio, creio eu que você se preocupa muito com o patrimonial, que é não deixar a pessoa se perder. Né? Quando a gente, semana passada mesmo, semana atrasada, a gente estava lá em Tangará, Barra do Bugre, Poço Esperidião, Cáceres, rodando aquela região lá. O que tem são grupos entrando em RJ. 100, 200 milhões. E cada grupo, tem grupos que tem patrimônio, tem grupos entrando aí com 600 e tanto, 700, né? Sim. Tem grupo que tem patrimônio, tem grupo que tem só operação, que aí é mais difícil ainda. Nossa Senhora. Né? A margem muito mais apertada. Justamente. Então, assim, como é que você vai? Você precisa ser muito bem assessorado. Igual eu digo assim, igual aquele dia a gente brincando, eu falei assim, cara, o produtor, até para ele pedir o RJ, ele tem que ser organizado, cara. Ele tem que ter um fluxo de caixa. Sim. Ele tem que ter um orçamento. Quem que eu vou pagar primeiro? Quem que não estanca, o que é prioridade, o que não é? Quem que não estanca minha operação? Né? Porque os recursos financeiros são limitados. E se ele está passando 100%. Por uma crise financeira, está mais limitado ainda. Se ele toma decisões equivocadas do que e como pagar, a gente teve um cliente recentemente que nos contratou para a RJ. A gente já estava preparando a documentação dele e ele pegou ali um recurso de uns 2 milhões de reais e decidiu pagar uma conta de um banco. E a gente pegou, sem nos consultar, a gente falou, cara, isso não era prioridade. Mas ele pegou esse recurso externo. Não era, ele zerou o caixa dele. Ah, tá. Aí é um ele problema. Zerou o caixa dele. Justamente. E a gente falou assim, olha, esse crédito aqui, ele tinha que estar dentro do processo de reestruturação financeira e você precisa desse dinheiro porque você já está ficando com o nome sujo, porque você não está conseguindo pagar outras contas também. E aí você não vai ter crédito mais. E eu acho que o maior desafio que a gente tem, Marcelo, para o produtor que está numa reestruturação financeira, e eu não diria só o cara que vai entrar com uma recuperação judicial. Ele tem que entender hoje, dentro dessa perspectiva, você colocou patrimonial, comercial e a questão da produtiva. O patrimonial, ele só vai ver dinheiro ali, de fato, o dia que ele vender. Então, ele não tem liquidez. O seu negócio? Ele não tem liquidez dentro daquilo dali. Mas quando a gente pega a parte produtiva junto com a comercial, você tem que olhar assim, cara, o que isso me gera de rentabilidade líquida por ano? E nessas margens, esse cenário que a gente está aí, safra 23, 24, 24, 25, 25, 26, de margens mais apertadas na produção, qual que é o insumo mais caro que o produtor tem hoje? É o dinheiro, é o capital. A depender do custo desse capital, ele vai absorver totalmente a margem de lucro dele. Justamente. Então, se ele já está passando por um cenário de dificuldade, a gente tem que fazer o quê? Ele tem que reduzir esse custo nesse principal insumo. E a forma que ele vai ter, geralmente, para reduzir isso, é ter que trabalhar com capital próprio. Agora, se ele está sem liquidez, ele está sem caixa, ele vai ter que fazer o quê? Vender o imóvel. Ele tem que vender, porque não dá para ele entrar assim, não, eu quero entrar com a RJ para não ter que vender nada. É muito difícil. É muito difícil disso acontecer, porque o volume de estoque dele deve estar zerado, porque ele não deve ter uma soja no silo. Ou seja, não tem dinheiro. Não tem capital para gerar liquidez. Então ele não tem capital para gerar liquidez, não tem acesso a crédito bom, barato, porque assim, hoje até o produtor que está bem, ele não tem acesso a capital barato. O dinheiro está muito caro para todo mundo. Então, e esse a gente está falando do produtor normal, vamos dizer aí um arrendatário, aí piorou a situação, né? Então, assim, ele tem que, de fato, vender uma parte dos imóveis para ele pôr dinheiro no caixa, porque senão não vai adiantar. É o que a gente fala muito, Marcelo, é o seguinte, não adianta você entrar com a RJ, conseguir, vai lá, negocia. 2 anos de carência, 10, 12, 15 anos para pagar, juros de 6% ao ano, deságio. Então, imagina uma dívida de 150 milhões que é para 100 milhões. Cara, são 100 milhões de reais, é dinheiro pra caramba. E que essa conta vai chegar. Você vai ter que desembolsar para pagar. E para essa conta, para você conseguir pagar, ela vai ter que produzir demais, de forma eficiente, rentável, porque senão não adianta. Se ele falar assim, não, eu vou pegar dinheiro com o fundo para me plantar.
Cara, pode pegar até o dinheiro do fundo para reestruturar a operação, mas vai ficar pegando dinheiro caro para ter que plantar, você vai estar continuando, assim, tô fingindo que tô ganhando, você tá fazendo um movimento. Tá vivendo. Você tá vivendo, você tá movimentando, tá plantando, você tá vendo milhões passando na sua conta. Agora, rentável essa operação não tá e nem vai. Então a gente fala assim que quando passa por um momento desafiador como esse, o produtor precisa olhar novamente, eu acho que para esses 3 pilares que você colocou, e falar assim, o que eu preciso mudar dentro da minha operação para ela ficar mais rentável. Para ela ficar mais rentável. Não envolve só a produção. Não. Envolve a vida financeira, né, que é o fluxo. Envolve o emocional da pessoa. Então, assim, envolve uma série de fatores que não são só ligados ao saco de soja, à arroba vendida. Tem uma situação que a gente passou em 2016 de até cliente nosso até hoje, né, dos outros segmentos da nossa empresa. Em 2016 a gente fazia toda a parte de programação de caixa e tal, e financeiro, e esse cara teve uns contratos, teve uns parceiros que quiseram antecipar recebimentos, principalmente de compra de terra. Um negócio que era de 10 anos, ele veio para 5. Então isso arrebenta um fluxo de caixa de um negócio num valor alto, né, que é a região ali de Primavera do Leste. Então, em 2016, a gente criou, como sempre, né? Tivemos lá um fluxo de caixa e tal. Aí o patriarca falou, não, eu vou quebrar. Eu falei, não, calma que não está na hora ainda não. Então, a gente estruturou todo esse fluxo de caixa, otimizamos toda a questão da operação, que mexia com mil e fundos de culturas diferentes, Níger, painço, feijão calpi, parará. Não. O que é o nosso especialidade mesmo? Né? Então, é suíno, boi, área irrigada, que a gente não tinha naquela época, soja, feijão, arroz, esse é o nosso negócio, milho, tá. Então, dentro desse fluxo de caixa, ele veio um momento que a gente sabia que ele já ia estrangular. Sim. Só que o que aconteceu na soja de 2019 e 20 quase? R$200. A gente tinha, eu lembro até hoje, 65 mil sacos de soja num silo. A gente tinha uns 6 mil bois no confinamento. Tínhamos a granja de suíno voando, matando aí 30 mil leitão por ano. Tínhamos todos os insumos compros dentro da fazenda. Eu falei, agora se você quiser pedir um rearranjo de conta, um RJ que seja, está na hora. Porque nós estamos estocados, a gente tem o nosso fluxo de caixa, a nossa commodity está valendo dinheiro, e é a hora da gente resolver esse problema e liquidar o negócio. E muita gente passa, aí entra a esposa, entra tudo, meu crédito vai acabar, meu nome. O que vão pensar de mim? E o filho, muito sábio, falou, não, se está certo mesmo. Então, assim, a gente tinha eu lembro até hoje, demos 300 hectares de garantia num banco, que o banco pagou nela 13 milhões. E em 2017, 2018, a gente ligava, só falava assim, deixa a gente só pagar o juro e protela. Só o juro. Não, tem que depositar o dinheiro, descontar, depois eu te devolvo, né? Tipo, você faz uma renovação casada, né? O que aconteceu? Entramos nesse negócio, aí o cara veio lá, e aí, vamos acertar lá, o gerente mesmo do banco, vamos acertar o negócio, vamos. Parabéns, você é o novo proprietário de área. 300 hectares é seu. É seu. Não vale os 13 milhões. Não valia, que é o patrimonial, não vale. Sim. Foi uma terra muito bem vendida. E isso é estratégia. Então, se você não tiver essa visão de fluxo, de organização, cadência de caixa, de ser disciplinado com isso, você ter lá, não é porque você passa, igual você falou, passa milhões na sua conta que aquele dinheiro é seu, né? Então, assim, exatamente. Se você tem que apropriar o que é o fechar o custo, o que foi o ganho operacional, o que foi o ganho financeiro. Então, assim, hoje, por exemplo, é um grupo que está super bem, saiu desse negócio com maestria, pagou todo mundo, mas reajustou a casa, né? Otimizou muito o processo, otimizou gente no momento certo. Então, assim, tem vários sucessos de RJ, como tem vários insucessos, né? Claro. Então, não só em propriedades rurais, mas também em empresas, né? Claro. O desafio que eu vejo muito, Marcelo, é que às vezes o produtor, ele, até porque fala assim, e tá certo, a RJ é em última instância, é o último remédio, né, para você trabalhar. Só que essa expressão, às vezes, ela é confundida. O produtor, ele entende ela assim, não, o dia que colapsar totalmente minha operação, aí eu paro. Que eu não tiver mais nada, aí eu paro. Só que o problema é o seguinte, se você tem um mínimo de gestão,
você já consegue se antecipar e ver quando que esse colapso vai acontecer. Se você esperar ele, a questão é você querer visualizar ele, só não vê quem não quer. Justamente. Se você não quiser visualizar ele, ele vai chegar, quando ele chegar, a RJ não vai conseguir te salvar mais. Porque o que ele tem que entender? Ah, não, eu não vou entrar agora porque eu não tô quebrado. Falei, não, você não tá, assim, de fato quebrado, mas assim, é como se fosse aquela história assim, na Austrália já é dia 1º de janeiro. Então, você olha, no futuro você já tá quebrado. Então, isso só não vai acontecer se você fizer algo agora para mudar esse futuro. E nesse momento que você tá melhor, vamos dizer assim, com um pouco mais de condição, alguma coisa, para transformar essa realidade. Ô, Leandro, você trabalha com advocacia, voltado mais para essa área e tal. A nossa empresa, a gente tem 3 segmentos de atuação. A gente tem a empresa de nutrição animal, né, que a gente tem produtos, né, mineral, núcleo, etc. A gente atende fazendas com isso. A gente tem uma empresa de tecnologia e inovação e temos uma de consultoria voltada em gestão financeira. Toda empresa de consultoria, cara, ela cresce muito em anos ruins. Por quê? Porque quando tá tudo muito bom, quando a soja é R$200 e o boi é 400... Que até bobo tá ganhando dinheiro. Tudo é muito fácil. Agora você pega um ano igual esse, cara, tá comum. Pessoas aí, vou falar, rebanho de cria com menos de 1.000 cabeças com uma dívida de 7 milhões. Pessoas plantando 3, 4 mil hectares com dívida de 60. Exatamente. Aí é quando eles te ligam. Exigindo o quê? Ah, eu quero a solução dos meus problemas. A solução do seu problema é o que a Máxima faz, é o quê? É um planejamento orçamentário. Perfeito. Dentro da nutrição, a gente tem que diminuir custo para ter resultado, para ter o mesmo resultado ou melhor, né? A gente tem que ter tecnologia para mensurar isso, para saber onde que eu tô, onde que eu posso chegar, como é que eu vou enxergar daqui 2 anos. Perfeito. Então, assim, esse ano, por exemplo, muitos clientes a gente abriu voltado nessa situação. O cara chega com a água já aqui no queixo. Mas ainda bem que tá no queixo, que às vezes dá pra você dar uma respirada. Porque o pior é quando ela tá aqui. No nariz. Então, assim, aí é mais complicado. Então, tá tendo muito isso. Isso não envolve somente também a questão dos juros. Isso envolve uma emoção que foi criada lá atrás, né? Todo mundo achou que... E de fato, a gente lembrando dos 3 negócios. A era do agro é pop, né? Ali. Lembrando dos 3 negócios, né? Hoje é dia 15/7, todos os frigoríficos ali da região de Tangará da Serra e Barra do Brug estão fechados para compra. E aí? Você não tem um contrato? Como que você opera? Esse milho seu hoje que tá usando não é o dessa safrinha, ele é da antiga. Se você não tinha um estoque, você deve ter pago nele aí na média. Vamos falar do Mato Grosso, na média de R$70. E aí? O seu custo de arroz produzido deve estar lá na casa dos 200 e alguma coisa. Como é que faz? Então, essa análise de sensibilidade é o que a gente trabalha muito em caixa. Você tem que fazer várias perguntas para ser líquido. E se o boi vir a R$180? O que eu ganho e o que eu perco? E se o boi for a 400? O que eu ganho? Beleza, ganhei esse dinheiro. Agora, como que eu aplico ele? Sim. Eu vou tirar ele para mim viver, eu vou replicar no meu negócio, eu vou cobrir um confinamento, eu vou pôr um pivô. Essas decisões, elas são tomadas em base do caixa. É igual o Henrique, né, da Máxima Agronegócio, fala. Existe vários negócios bons quebrando, Marcelo. Por quê? Eles não ligam pro caixa. É igual você comprar com 90 dias, é um ótimo negócio. Mas e se você receber com 180? Você tem que ter caixa para bancar a operação 180 dias. Então, assim, o fluxo de caixa é quem manda no negócio. Estou falando disso, assim, é uma bolinha dentro do sistema que está envolvida diretamente com a estratégia do todo. O Marcelo, só um parênteses, o fluxo, ele afeta tudo, né? Porque quando você fala da rentabilidade do comercial, para você comprar bem, você tem que ter fluxo para conseguir comprar bem. E para você vender bem, o fluxo de caixa é tudo. Porque o que mais estrangula e retira a margem do produtor hoje? É chegar no ápice da colheita, da safra ou da safrinha, onde que o mercado sempre está extremamente pressionado para baixo, e ele ter que entregar da produção dele, porque ele já tem compromisso vencendo naquele momento, e aí ele não consegue segurar porque ele não tem caixa. Então ele não consegue segurar e ele tem que entregar a produção naquele momento. E aí o que você vê? Um cara que às vezes está produzindo 60 sacas por hectare,
Se ele consegue comprar bem os insumos e vender bem pelo fluxo de caixa, ele pode ter mais rentabilidade que um que está produzindo 80, né? Aí você chegou no negócio que é o mais interessante. Uma coisa é o financeiro, que é o que nós estamos falando, fluxo, tarará, tarará. Outra coisa é o produtivo. Não quer dizer que o seu boi ganhar 2 kg no confinamento, ele é o mais rentável. Sim. A que custo ganha 2 kg? Não quer dizer que você produzir 80 sacas de soja, você é o mais rentável. Sim. Por quê? Na prática, a gente acompanha aí, sei lá, mais de 65 mil hectares de soja. Esse cliente, por exemplo, que eu te falei lá do Mato Grosso, a gente já plantou 3 anos sem adubo. Vocês são loucos? Sem adubo que eu digo na base, né? Sim. Só cobertura KCL. Vocês são loucos? Não, isso é conhecimento técnico com financeiro. Eu sei que eu não vou produzir 90 sacos igual meu vizinho, mas eu vou produzir. Esse ano produziu 72. Por quê? Se você trabalhou isso lá atrás de uma forma de você ter uma poupança no solo, que aí já entra o seu conhecimento técnico, aí você tem mais ganhos, né? Então, assim, outro ponto que os produtores, eles não estão culpando ninguém, não, sabe? Assim, mas a gente tem que... São reflexões. A gente tem que estar atento principalmente à relação de troca, Leandro. Relação de troca é o quê? Quantos sacos de soja eu tenho que vender para comprar 1 tonelada de KCL? Quantos sacos de soja eu tenho que vender para comprar 1 tonelada de MAP? Né? Então, assim, a gente já teve os dados históricos da tonelada de soja. Na média, 15 a 16 é 1 tonelada de KCL por sacos de soja, né? Então, assim, teve anos dela vinha 9. Se você tiver caixa, você estoca. Se você tiver caixa, você estoca. Milho é a mesma coisa. A gente tem clientes que estão usando sorgo da safra passada e foram comprados na média R$36, até esperar a safrinha chegar de novo. Então, assim, a visão para-brisa que um fluxo de caixa te dá não é só do financeiro, ela é do produtivo. Não adianta nada você falar assim, o boi vai dar R$400 e você ficar esperando os R$400 e não trabalhar para ser eficiente e às vezes utilizar a ferramenta de proteção, pra você ter um boi a termo, pra você ter um boi vendido aí na BMF, pra você buscar o lucro. Ô Marcelo, é um momento, quando você fala disso, é gritante agora para a pecuária brasileira, né? Uhum. E é um dentre vários outros que nós tivemos muito difícil nos últimos 2 anos. Sim. Que é o quê? Você teve quem travou boi aí a R$340. E o que está sendo negociado hoje na BMF? Sim. Então, bastaria estar sendo feito esse contrato e estaria evitando-se, né, esse prejuízo. Quem está com gado confinado, com o contrato travado na BMF, ele está tranquilo. Ele não está perdendo só num segundo por conta das tarifas, disso, aquilo. Ao contrário. E o que ele está vendo? Não, peraí, eu vou vender meu boi muito bem, vou garantir essa operação na BMF e depois, se o mercado estiver ainda baixo, lá quando eu vender, eu vou entrar comprando muito bem a reposição. Aí são 2 pontos também que a gente tem que tomar cuidado numa operação dessa, né? Não adianta você estar vendido na BMF se você não tiver escala. Nós vivemos no Brasil. Então, assim, você fechou o boi hoje, se você travou ele daqui 90 dias, você já liga no frigorífico e fala, tal dia eu tenho um boi para embarcar. Aí você matou sua operação. Que a gente existe 2 formas de contrato, né? O termo, né? Eu não sou especialista nisso, mas a gente tem o termo e tem um BMF que você opera papel. Então, se o termo, o frigorífico já sabe que aquele boi existe, ele só vai te ligar pedir nada. Então, por exemplo, essa fazenda do Mato Grosso, por exemplo, a gente tem aqui uns 1.600 animais para serem abatidos dentro dos próximos 15 dias. Sabe quantos vão ser abatidos? 800, né? Porém, são bois já vendidos. Sim. Onde nós erramos. Também a gente não só não acerta, não. A gente também tem algum erro. Uhum. A gente não escalou aqueles bois. Então eles vão virar esse ano, esse mês de julho, vão ser abatidos na primeira semana de agosto. Beleza, isso aumenta lá em 7 dias o custo do confinamento. Teoricamente, como os consumos estão bons, aí você começa a mesclar técnico com o financeiro. Esse que é o grande negócio. Então, assim, o grande desafio do agro, cara, não é a gente entender, cara, que a gente também não vive daquela ilusão, não vive do amor, nem sempre o mais eficiente, produtivo na soja e no boi vão ser os mais rentáveis. Então, assim, o que manda no nosso negócio é o fluxo de caixa, que é o trabalho que a gente mais faz, né? Tipo assim, é o planejamento e gestão técnica orçamentária, que também tem que envolver a técnica, né? E otimizar custo, né? Essa questão de todo esse planejamento, ela exige não só... Você tem que ter uma visão externa. Marcelo, o que você traz de reflexão sobre, vamos dizer assim, o tema emoção na hora de comprar a terra?
E aí que é onde que entra naquilo assim de muitos negócios bons quebrarem. Porque com base às vezes no momento mais favorável, faz-se uma conta às vezes meio mágica ali que se projeta para o futuro uma margem que como se fosse linear de ganhos, né? Todos os anos iguais, produzindo bem, vendendo bem e ganhando bem. E aí assume um compromisso que geralmente a gente vê onde que cria o colapso financeiro, porque ele acaba absorvendo todo o caixa da operação e aquilo quebra. Então, às vezes, daquela estrutura que ele tem original, tá produzindo super bem e tá eficiente economicamente. Mas esse outro negócio novo, porque vai exigir o quê? Uma imobilização de capital. Porque o produtor só vê a perspectiva na compra da terra do investimento e valorização patrimonial. Só que ele não vê o contraponto que vai ter num determinado período de imobilização do caixa dele ali, né? Assim, você usou um termo interessante no começo, chama emoção na compra de terra, né? Lembrando daqueles 3 negócios, patrimonial, produtivo e comercial. Quando a gente vai comprar uma terra, a gente avaliando o patrimônio, a gente já tem que avaliar o negócio. Existe, igual a gente até brinca, né? O Brasil tem hora que ele tá à venda, né? Vende-se fazenda. Fazenda mil o quê? Fazenda de 100, chácara, venda. Então todo mundo tem uma gana por ter terra e ter mais terras. Esse ano, assim, tem algumas regiões que, igual você falando da emoção, tem algumas regiões que essa emoção tá mais aflorada, né? Então, assim, você pega regiões como Tocantins, né? O próprio ali o Maranhão, né? Que a gente roda bastante lá também. São regiões que cada um tem a sua particularidade. Então, quando você traz para razão avaliar um negócio patrimonial, você ainda vai fazer muitos bons negócios, né? Tipo assim, olhando disso. E a gente, às vezes, Leandro, a gente pode misturar esse produtivo para ele auxiliar a pagar essa fazenda. Sim. Mas sempre lembre, você está fazendo um negócio patrimonial. É igual você comprar um lote. É igual você comprar um apartamento. Estou pagando 500. Se eu vender a 1.000, ganhei 500. Mas eu quero vender a 1.000? Não, eu quero produzir nela. Então, e isso tem que estar linkado no fluxo de caixa. Hoje, assim... eu vejo muito assim, na hora da venda, que a gente faz alguns trabalhos para fundo de investimento, geralmente, a gente faz análise de viabilidade de compra de terra. Inclusive, tem fundos aí muito apetitosos voltando nesse negócio, porque está na baixa, né? A gente faz uma avaliação, primeiro, patrimonial, né? E qual que é a atividade produtiva em cima que vai me gerar uma maior valorização desse imóvel. Porque até para você vender uma fazenda de viúva é complicado. Você só vende um negócio quando tá dando... É igual um carro. Você não vende um carro abandonado. Você vende um carro que tá rodando, que te leva pro trabalho. Aí assim é uma fazenda. Que ela já começa a gerar um caixa, você começa a ter um fluxo. Você, às vezes com poucos ajustes você começa a ter isso. Então, na questão compra de terra é um negócio sensível. Inclusive a gente tem um cliente que esse ano eu acredito que num raio de 500 quilômetros, ele vai fazer 1 hectare virar 5. Porque ele está numa região emocionada. Entendeu? Aí ele vai para uma outra região menos emocionada. Visando a questão patrimonial. Uhum. Né? Vai trazer toda a estrutura de produção? Vai. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela olhando esses 3 pilares. Cara, o meu negócio comercial sendo bem feito, o que vai tocar em cima é meu. Mas quando o cara vai te vender uma terra, ele parece que quer virar muito seu sócio, né? Eu não sei se você já percebeu. Não, aqui eu tiro 5 mil litros de leite, você pode tirar 10. Só que ele tem que ter um investimento. Não, aqui eu colhi 60 sacos de soja, agora pode colher 90. Mas por que você não colheu 90? O que você está vendendo? Tem que investir quase que outra fazenda ali para... Justamente. Então, assim, hoje o custo de investimento, de transformar uma área é muito caro. É quase que o valor dela, só que esse valor ele é à vista. Sim. Você não vai ali comprar um calcário fiado, tudo é à vista. Hoje a gente está aí na casa de 6 a 12 toneladas, tem gente jogando por hectare, vezes R$200. Já dá aí R$2.400 no hectare, o calcário. Só o calcário. Mais distribuir, mais umas 3 grades. E se não tiver que catar fazer limpeza, raiz. Se não tiver um pouco... Então, quando você vai avaliar isso, até para você precificar ela, aí você entende que nível que ela tá. Não, aqui ela não tem nada, é do zero. Não, tem fazenda que você chega já tá produzindo. Então, se for uma reserva de valor, porque muita gente não entende. Pagou 200 mil no alqueire do vizinho, por que o meu vale 200? Não é assim. Uhum. E assim é o bezerro da mesma coisa, né? O
cara compra o bezerro do vizinho que pesa lá 250 quilos, pagou 3.200. Não, eu quero 3.200 no meu. Não é assim. Marcelo, uma curiosidade. Porque quando você vai ajudar a planejar, a gente tá falando de futuro, Sim. né? O produtor rural, por essência, ele é um cara muito otimista. Ele é um empresário muito otimista. E ele tem que ser, porque senão ele nem estava na atividade rural diante de tamanhos de desafios que ele possui. O que eu quero te perguntar é o seguinte: se o seu papel como consultor de planejador do futuro da atividade rural, ele passa necessariamente por uma perspectiva de passar uma visão mais pessimista, porque, como eu coloquei, quando a gente estava naquele cenário de soja de R$200, por que quebrou muito o produtor? Porque ele visualizando aquilo como uma verdade eterna e dali para cima, ele passou a falar, não, peraí, eu vou comprar mais terra, eu vou assumir esses compromissos, com base nessa margem que eu tenho hoje vai ser crescente. Então, como é que fica o que eu quero entender do seu trabalho, quando você vai planejar o futuro do produtor, de falar assim, olha, peraí, a gente sabe que um ano vai ser bom e outro vai ser ruim, e outro vai ser mais ou menos, e sempre vai acontecer. E que a margem vai estar oscilando. Como é que vocês tentam trazer uma previsão em algo tão imprevisível, né? Isso que eu queria entender. Você falou um negócio que é interessante. No começo da nossa conversa, eu falei assim, há muita informação no mundo e pouco conhecimento. Então, assim, não é que eu sou contra, não, tá? Essa questão desse posicionamento de vender informação via internet. Quando você é consultor, você vende conhecimento. O nosso escritório é a nossa cabeça. Então, para você vender conhecimento, você tem que ter vivido as realidades. Isso é um ponto. Igual que você está falando assim, todo planejamento, cara, ele é valor presente. Tá? Hoje, assim, a soja vale R$200. Beleza, ela pode valer R$200. Lembrando daqueles outros 3 pilares, o comercial ele é uma coisa que flutua ao longo dos anos. A gente vive num país que os juros aí, você tá vendo, mas já tivemos juros de 2% ao ano, Selic de 2%, 2,5% ao ano, e há pouco certo? Tempo. E há 4, 5 anos, né? Então, assim, quando a gente vai fazer um planejamento do negócio, a coisa mais importante se ter dentro dela, Leandro, chama-se análise de sensibilidade. Que é onde você começa a responder os riscos. Beleza, a soja hoje está 200. Você lembra quando que era uma colhedora de soja? 4 milhões e pouco? Dividido por 200, daria lá 20 mil sacos de soja. Certo? O que complicou para esse cara que emocionou e fez essa alavancagem ou essa compra de soja? Hoje ele está tendo que entregar mais produto pelo mesmo negócio. Mas hoje, valor presente, quanto que é uma colhedora de soja? 1.900.000, 2 milhões, 2 milhões e meio? Nossa Senhora. É a mesma coisa. É relação de troca, eu volto a te dizer. Então, assim, a emoção, ela dá igual desde a compra de terra, é a mesma coisa. Se você for perguntar para uns mais antigos lá de Araçatuba, que eles vieram lá de 80 anos, quanto que vale uma terra? Não, uma terra boa, ela vale 200 arroba de boi. Onde você acha? Você tá entendendo? Não, uma terra boa, ela vale o alqueire, aqui 200 arroba de boi. Onde que esse povo tá? Na Rondônia, que eles pagaram muita terra, 50, 60 arroba de boi. Então eles dobravam o dinheiro dele lá. Então, assim, quando na consultoria que se vende conhecimento, planejamento do negócio, a coisa mais importante é a análise de sensibilidade. Que na análise de sensibilidade, você começa a simular cenários, Leandro, pessimistas, o realista, que é o de hoje, e o otimista, que às vezes é o de amanhã. Então, assim, se o boi for a R$400 e o bezerro for a 5 mil, e aí? Eu não sei te dizer se é bom ou se é ruim, depende de cada um do seu negócio, depende de quanto de peso você põe na sua fazenda, qual que é o custo seu de nutrição anual no ano, qual que é o impacto da sua mão de obra, qual que é o ganho em arrobas por cabeça ano. Então, assim, quando a gente faz um planejamento, a gente consegue responder essas perguntas com análise de sensibilidade. Né? Olhando para 3, 4 anos. Você pode escalonar do jeito que você quiser. Mas é uma curiosidade, porque isso você colocou, quando a gente chega o produtor com um desafio financeiro no escritório, a gente tem muito claro que a última coisa que ele tem é um problema jurídico. Apesar que eu posso ter uma ferramenta jurídica que é a recuperação judicial para auxiliar, seja a recuperação extrajudicial ou judicial para auxiliar nesse processo, esse é de longe o menos relevante. Então a gente entende, olha, você tem que ter um olhar 360 graus na sua operação, como estão os seus pilares de gestão, e aí pode colocar nessa perspectiva, como você colocou, do patrimonial, a questão comercial e a questão produtiva. Então, hoje, chega um produtor rural, como você colocou ali, né, com uma produção pequena, com a dívida muito alta, aquela situação colapsando.
Como que funciona o trabalho de vocês da Máxima? Como é que é essa fase de diagnóstico ali? Como que vocês fazem essa análise? Como que desenvolve esse plano de ação? Como que executa? A análise é assim, ela é feita a 4 mãos. É a nossa empresa com o proprietário. O nosso primeiro momento é um diagnóstico, é onde a gente entende tudo da fazenda. Primeiro a gente só pergunta. Como que é, como que não é, análise solo, né? A gente entende toda essa questão da formação desde a equipe, né? Como é que é o organograma aqui? Aí é a base já do negócio. Quem que é responsável por pagar, quem que é responsável por vender, quem que é responsável de mudar um boi de pasto, né? Então, desde a base a gente avalia isso. Aí depois vamos separar isso então em 2 momentos. Um é produtivo e o outro é financeiro. Aí dentro desse financeiro aí a gente vai para a parte de banco mesmo, né? Como é que tá? Quanto que o fulano ganha? Quanto que o ciclano ganha? Qual que é o custo da sua folha? O seu regime de recolhimento de imposto, ele é no faturamento ou ele é na folha de pagamento? Então, tudo isso você começa já a ver ali. Às vezes tem clientes que faturam lá 100 milhões e pagam imposto do faturamento. E tem uma folha de, sei lá, 60 mil reais por mês. Então, você já começa a achar um detalhe pequeno ali que já faz diferença. E é básico, e não é... às vezes muita gente vê aqui e fala, isso aí como é que fala? É mestre de obra pronta. Não, é comum você achar, né? Dentro disso, aí a gente tem a parte produtiva, e na parte financeira a gente começa a olhar para frente sempre. O que são os nossos compromissos para pagar? Tem alguma coisa a receber? Geralmente esconde. Fica ali uma semana, tem uma outra conta aqui que nós temos. Entendeu? Geralmente tem esse que é normal. A gente tem um número aqui, Marcelo, que é o seguinte: da primeira reunião que tem com o produtor, quando a gente pergunta o que é o endividamento total dele, depois quando se avança, sempre é entre duplica 30% a 100% a mais. É normal. De 30% a 100%. Então, assim, a gente olhando para frente, a gente começa a entender essa questão do fluxo financeiro. Beleza, a gente tem um conhecimento aqui da operação, se é vaca, se é boi, se é soja. Aí a gente começa a casar essa produção com essa aqui, né? Com esse caixa. Então, você tem lá 1.000 hectares, você vai produzir aqui 70 mil sacos de soja. Então, pronto, acabou. Teoricamente é simples, mas só que até estava lendo um negócio esse dia, toda avaliação de um caixa, de um cenário, de uma empresa do agro, ela é complicada, porque tem fatores que não são só... Não tem teto. Né? Não tem teto. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que entender que o nosso estoque vale dinheiro. Se você tem lá 100 toneladas de adubo armazenado, ela vale lá 250, 300 mil reais. Tá lá parado. Né? Se você tem lá 10 mil bois, aqueles bois valem lá 40 milhões de reais, na média aí de 4 mil reais por cabeça. Então, assim, tudo isso você tem que compor esse caixa, né? E qual que é o nosso maior segredo? O profissional para trabalhar na Máxima, ele tem que gostar de computador e botina. Por quê? Aquele planejamento ele tem que ir para o campo. Para você faturar lá 5 milhões, você tem que abater lá 800, 900 bois. Aqueles bois eles têm que ser apartados, ele tem que receber um produto tal, ele tem que receber um sanitário Y, ele vai ter que entrar no confinamento com um peso X para morrer com... E o dono tem que vender ele num preço mínimo. Assim. Então, assim, isso é um plano de ação, assim, sendo bem direto, ser bem executivo nisso. Então, basicamente, eu acho que é isso. Assim, a gente tem que ter essa interação do produtivo com o financeiro, olhando para frente e crescer, né? Na medida do possível, dentro do seu negócio, né? Ô Marcelo, qual que é a leitura que você faz dessa transição que a gente veio vivenciando nos últimos anos sobre essa profissionalização da gestão da atividade rural, de uma visão mais profissional dela? Porque o que é uma visão mais ampla que eu tenho, né? Aquela forma que o produtor rural, vamos dizer, principalmente o pecuarista, né? Que até então não tinha sido tão pressionado para ter mais eficiência. Aquela forma que o avô, que o pai ganhava dinheiro sempre foi uma nas últimas décadas, né? E essa fórmula ela não funciona mais hoje, né? Sim. Então o cara que trabalha muito ali com a recria e com a engorda, ele tem que ter contrato futuro, mas ele tem que ter contrato futuro, ele tem que ter escala garantida, tem que ter contrato com frigorífico também. Justo. Então, como que você tem enxergado isso? Porque a impressão que eu tenho, principalmente no trabalho igual seu de consultoria, é que ainda há muito mercado. Talvez por uma questão cultural, um desafio cultural, primeiro da pessoa entender que ela precisa daquilo, né? Assim, as margens,
a gente vive um período que os custos vão subindo e as receitas, então vai afunilando a turma, né? Quem não se adequar vai estar fora ou muito, né? Então vai sair, vai parar, vender. É isso. A gente recebe muita indicação de cliente, cara, principalmente por quem negocia os seus bois. Porque quando o cara quer negociar os seus bois, ele quer uma previsibilidade. E uma previsibilidade, ela exige planejamento. Então, assim, é muito comum você chegar numa fazenda e falar assim, quantos bois você vai abater esse ano? Não sei. Né? Então, assim, não sei. Não, eu quero bater mais ou menos 1.000. Aí você começa... porque aqui o boi ganha tanto. É normal. Tá tudo normal. A gente pressupõe que isso faz parte do nosso serviço. Então, essa questão de margem, até recapitulando um pouco sua pergunta, Leandro, essa questão de estreitamento do lucro, vamos falar assim, ela exige cada vez mais esse grau de preparação, que essa preparação ela não é só contratar uma empresa igual a Máxima e colocar lá do seu lado, não. Ela tem que ser um braço seu de pegar e falar assim, se a gente for por esse caminho, vai dar muito ruim, se a gente for para esse, tende a dar melhor. Então, assim, a consultoria, nesse caso, ela só vai te auxiliar na questão de planejamento se você também compreender que você pode entregar aquilo. Então, acredito que, não sei se ficou clara a pergunta, mas eu acho que é isso. E como que tem sido na prática, Marcelo? Porque às vezes a gente tem, assim, o paciente que chega no médico e fala, eu quero a cura para isso aqui. O médico fala, beleza, mas tem que cortar o braço. Aí fala, não, então se o tratamento é esse, eu não quero. Mas você procurou um especialista justamente para ele te dizer não o que você quer, mas o que você precisa, né? Como que é esse desafio, geralmente, a pessoa te procura porque quer a sua ajuda da consultoria, e daí você faz o diagnóstico, você dá um parecer, óbvio que você não manda o que o cara vai fazer ou não, mas você sugere ali o que são os pontos, né? Como que é a resistência, o acolhimento disso daí? Comum isso. Até final do ano passado, até a gente teve uma situação ali no norte de Goiás interessante, sabe? Assim, um nível de alavancagem altíssimo com um nível de geração de caixa muito baixo, que isso é o que impacta no... É igual o Henrique da Máxima diz, né? Faturamento é igual altitude de voo, né? Tipo assim, às vezes não quer dizer nada, mas só que se você tem faturando alto, você pode escolher uma pista na hora que você der uma merda, né? Pra você ter que pousar. Então, tem muitas empresas que têm uma geração de caixa baixa, que é isso que eu quis te dizer, com alavancagem alta. Então, o caixa não tem competência para pagar aquele compromisso. Ou aí, então, seriam duas opções. Ou você muda drasticamente o seu negócio, né? Seja, tipo assim, você tem, exemplo, vaca. Você vende as vacas, que é a situação que aconteceu. Você vende as vacas, levanta um montante de dinheiro e entra numa reposição de gado de menor preço para povoar a sua fazenda para daqui mais 14, 16 meses você ter outro ciclo de... Sim. E em paralelo a isso, você tem que ir trabalhando com o banco de negociações, pagamentos, o que vai ajustar, o que não vai ajustar. E é muito comum isso mesmo, assim, o cara já te contratar e ele já falar que tem a solução. E é normal. E essa mudança drástica, muitas vezes, ela não é sadia, tanto para a empresa de consultoria, sadia que eu digo em relacionamento, né? Sim, tanto para a empresa de consultoria quanto para o proprietário. Então fica ali aqueles 3, 4 meses meio assim, uma visita mais de cobrança, né? E aí, vendeu as vacas, não sei o que, comprou o gado, negociou com o gerente do banco, como é que tá? Renovou o crédito? Não, tá, sabe essas coisas? Então, essa mudança drástica de produção para pagar uma questão financeira, ela geralmente é onde dá mais conflito de interesse. Tipo assim, mais conflito emocional, vamos falar. Isso mesmo. Então, assim, é igual você falou. Uma propriedade que tá ok, só falar assim, não, vamos mudar ela aqui ao longo do tempo. Aí tem fazendas que você assume que o cara fala assim, não, essa semana mesmo ali em Nova Crixás, conheci uma fazenda, assim, super estruturada, algo próximo a 1.500 hectares. O cara já bate lá umas 1.000 cabeças. Falou assim, Marcelo, eu quero intensificar para mim abater aqui X 1.000 cabeças dentro de 10 anos. Esse é o perfil bom. Porque ele tá ali para te ouvir também, entendeu? Então, assim, não é que é bom também. Todo mundo tem um perfil bom, mas ele é o perfil menos trabalhoso. Então, o que eu tenho que fazer? A sua fazenda já é bem dividida, então a gente pode começar aqui com calcário, né, para disponibilizar o que tem de negócio, de fertilidade do solo.
o confinamento seu já está ótimo, ano que vem, daqui 2 anos a gente amplia, sua fábrica de ração atende até um volume de 4.000 cabeças. Acredito eu, 0 dívida. Então, assim, é um compromisso. Isso é mais, Leandro, é mental. Sim. É igual, eu acho que vocês sofrem muito mais aqui. Você fala, não, a minha solução aqui para resolver o meu problema é isso, eu quero que vocês façam isso. Né? Então, às vezes, vocês podem falar, vocês têm que primeiro ir lá na máxima, ver o que é um orçamento, entender a gestão, ver como é que está o fluxo para depois nós olhar. Então, assim, cada cliente é um perfil, né? Mas o que a gente mais depara e busca e tem sucesso é o perfil empresarial, que é o cara que quer, que inclusive é o nosso target mesmo, né? É o nosso alvo. Sim. É o perfil empresarial, que é o cara que vê aquilo como um negócio, né? Independente da atividade que vai tocar em cima, igual a gente tem fundos aí que mexe mesmo com cria, tem atividade de recria engorda, tem gente que não quer ser tão grande em volume, mas quer ser lucrativo. Então, assim, cada perfil é diferente, né? Mas, até dando um passo atrás, a gente segmenta o produtor em 3 níveis. A gente tem o tradicionalista mesmo, que é o tradicionalista mesmo. Ainda existe aqueles que dão só sal branco mesmo pro boi e mata boi de 5 anos. Existe, esses aí são muito ricos mesmo. Né? Para fazer isso tem que ser rico. E ainda castram. Por que você diz que para fazer isso tem que ser rico? Tem uma forma que é assim, né? Lucro é igual a giro vezes rentabilidade. Então esse cara, ele provavelmente não tem nenhuma dívida. Ele vive de estoque de arroba. E não é porque não. Esse dia eu visitei uma fazenda, 65 mil bois castrados, que o cara mal dá um sal pro boi. E vive muito bem. Pois é, não, a minha pergunta, Marcelo, volume bom. É porque eu tenho ouvido falar muito. Assim, não muito, mas vira e mexe. Teve um que, até vizinho meu, oeste do Mato Grosso. Sim. Ali. E com um volume significativo ali, e operando dessa forma. E vejo alguns outros num formato um tanto quanto parecido, né? Eu falei, gente, mas isso não faz sentido, porque tudo que a gente vê aqui tem que ter um nível de eficiência em vários aspectos aqui para poder ter o ganho adequado, mas, assim, é óbvio que isso não vai servir para todo mundo também, não. Né, Marcelo? Tem que ter uma questão, como você colocou, ele tem que ter uma escala, ele tem que ter um caixa para bancar isso. Ele tem que ter o caixa, o principal, acho que é o caixa, né? 0 dívida, não tá ganhando de juro, né? Então, assim, faltou o sal, dá o sal branco, tá? É desse jeito. Então, assim, Cara, teve uma fazenda que a gente fez um diagnóstico em 2024, 65 mil animais castrados, na média de idade de abate, 5 anos e meio. Isso não foi aqui em Goiás, né? Não, Mato Grosso. E esse ano, eu fiquei sabendo por um cliente que ele ofereceu boi magro pela primeira vez da vida dele, ele ofereceu boi magro, 20 mil boi magro, que é o garrote, né? Sim. Qual foi o empecilho para ele vender esses boi lá? Que eles eram castrados. Ele ofereceu 20 mil animais, que a fazenda deu problema de chuva e tal. É uma região muito seca lá no Mato Grosso, lá de Cáceres ali. E aí, a água bateu na bunda, né? 20 mil bois vamos falar aí, 80 milhões de reais, né? Por baixo, né? Tranquilamente. Então, assim, vamos entender o que aconteceu. Então, é perfil, cara. Então, tem o perfil do cara que quer tudo, que quer lucro com maior alavancagem. Tem gente que não quero pagar nada à vista, quero tudo financiado. Tem perfil, eu tenho crédito. Então, assim, eu quero a linha de crédito e tal, Então, assim, tudo isso exige lá um planejamento, né? Quando a gente fala do custo do dinheiro, é óbvio que o mais importante é, assim, o que é o custo, a margem da operação e o volume do endividamento, porque às vezes o cara tem um custo de produção de, sei lá, 50 milhões, você pegando 1 milhão ao ano com juros de 20%, é uma coisa. Razoável. Não mata, não aleja. Agora, esse cara que está produzindo 50 milhões e está girando 30, 40 milhões com esses juros de 20% ao ano, aí é extremamente problemático, né? Como que é a leitura que você faz, Marcelo, desse momento que a gente está falando do CDI tão alto, né? Então, que a gente pega ali uma operação de crédito rural que ela já sai no contrato a 20%, 22% já no contrato, aí você tem mais venda casada, projetista, cartório, então assim, enfim, que passa às vezes de 30% o custo efetivo total dela. Como é que é a possibilidade de margem disso? Isso é uma coisa assim que você entende disso muito mais que a gente, que é igual a gente falou
do brasileiro conhecer o produtor, ele também tem que conhecer as linhas de crédito que o produtor tem acesso, né? Sim. Que o que se fala, não, o juro base é 14% pro programa do juro subsidiado aí do agro, né? Só que quando você senta numa planilha lá e vê, você tem que ter consórcio, parará. E dependendo agora, se você tiver mais de 65 anos, tem alguns bancos que tá pedindo até o avalista dos seus filhos, irmãos, que você tiver, ele vai lá para 22 tranquilamente. Sim. Então é uma questão, ô Leandro, preocupante. E essa conta ela pode ser ajustada no DRE, né? Onde você vê isso muito claro é no DRE. Você vê lá o seu faturamento, o seu custo produto de despesa, tal. Você vem no seu EBITDA e depois entrou os impostos, ele come mesmo de fato o seu lucro. E em muitas operações você está trabalhando para pagar juro. É uma conta que a gente tem que fazer toda hora. Então eu acho que é um ano desafiador. Sim. Muita gente saiu já da atividade. Eu conheço algumas pessoas que, inclusive essa pessoa que eu te falei lá do norte de Goiás, vai sair da atividade. Vai vender o rebanho, liquidar, tal, de apurar 4 milhões, depois ver o que faz com os outros 3 milhões que vão ficar para os 2, 3 anos aí pela frente. É preocupante, eu não sei, acredito que vai ter muito movimento de venda de terra, né? Sim. Ou vai ter muito RJ, que é comum também, isso aí, que a capacidade de pagamento não está casada com o juro real praticado pelas instituições, né? Então, assim, é um negócio totalmente, vamos falar assim, não é desesperador, mas preocupante. Mas é preocupante num momento assim, porque tem gente que tem que pegar. Aí entra... Sim. Não é porque, às vezes as pessoas falam assim, mas esse cara é irracional, então, porque se ele vai pegar, se não tem margem, a questão é... Ele já tem compromisso para pagar. Ele precisa do dinheiro para produzir, para se alimentar, para subsistência. Então, ele fala, vou ter que pegar para produzir, como condição para produção, né? É igual assim, o 30/4 ele é tão importante para o produtor de soja como o 30/5 para revenda, né? A revenda que tipo assim, no 30/4 você avalia a capacidade do produtor pagar o banco. No 30/5, lá, meados do mês 5, é a revenda pagar o banco. Então, é assim, você viu grandes fundos aí, né? Você pega a própria Lavoura, pega alguma... Não posso citar também, né? Mas você pega algumas empresas revendas que pedindo RJ, ou fazendo acordos, a RJ branca, que a gente diz de 2,5 bi, algumas pediram de 4 bi. Então, assim... algumas negadas, outras, né? Então, assim, você começa a entender que isso é um momento totalmente liviano. Agora, você pega o cara que tá lá sem juros, sem endividamento, que soube aproveitar a alta para quitar, né? Você tá tendo uma oferta caríssima de dólar a 10, 12% ao ano. Isso para mim, assim, o juro nominal é barato, só que você tá pegando uma moeda que não é sua. E uma coisa que a gente já aprendeu, eu já aprendi isso com muitos clientes. Dólar você tem que pegar ele quando ele tá caro. Eu acredito que ele ainda não está tão caro. Que já bateu R$6, né? Então hoje ele tá aí na casa dos 5,50. Então, assim, tudo isso, cara, não adianta, Leandro. A gente tem que trazer para nossa gestão de risco do fluxo de caixa. A gente tem que ter uma organização familiar para ter um padrão, para ter um organograma, para ter salário, para ter divisão. Então, assim, tudo isso é o que a gente faz dentro de uma família. Tipo assim, às vezes você tem um irmão que trabalha e outro não trabalha, aquele gasta do mesmo jeito, né? O que você faz aqui? Não, faço nada, não, sou herdeiro. Então, e aí? Nós vamos ficar pagando 50 pau pra esse cara aqui que tá só... Né? Então, isso é injusto com o outro. Então, além disso, essa questão do juro, ela tá um problema preocupante que a gente... Dizer do outro, vamos esperar a cena aí dos próximos capítulos, né? Mas que tem muita gente precisando pegar, tem muita gente vendendo terra, dispondo de patrimônio para liquidar os compromissos lá da operação. Tem alguns dados que a gente avalia, Marcelo, e como você colocou, vamos falar aqui que é o caos desesperador, mas sem dúvida alguma são preocupantes, né? Hoje o nível de endividamento do agro não é só no sistema financeiro, tem junto às revendas algo expressivo. A barter, né? Só no sistema financeiro ele vem aumentando muito nos últimos anos. Hoje, salvo engano, está algo aí acima de 1 trilhão e 500 bilhões, mais ou menos.
sem contar o que seriam os dados desse fora do sistema financeiro. E a gente tem para uma safra como essa, é importante desmistificar, o governo anunciar 500 bi de crédito disponibilizado aí para agricultura empresarial, só que as pessoas acham que o governo está dando esses 500 bi. Primeiro que ele não está dando, ele está emprestando. Segundo, o dinheiro não é dele. Não é dele. Terceiro, o que ele põe de fato de dinheiro para subsidiar uma parte desses juros é coisa ali de 10, 12, 15 bi, quando muito. E desse montante que está sendo subsidiado, de 400, vamos dizer de 500, para essa safra agora, é só um 100 que vai estar pegando, que vai estar subsidiado. Ou seja, esses outros 400 bi, que é dinheiro pra caramba para essa safra 25, 26, vai sair nesse custo altíssimo que a gente tem. Então, assim, que a gente vê, então, obviamente, esse cenário de elevado endividamento, ele vai agravar mais aqui pro ano que vem, porque pode estar sendo contraídas novas dívidas, e até porque não são só novas dívidas, são dívidas para rolar aquelas anteriores. Né? E outra coisa, e a aptidão das pessoas para pegarem? Você viu quantos % estão aptos para pegar? Não. 65%. Estão de todos os 2 e tantos milhões de produtores, 2 milhões de parará de produtores que têm relação com instituição financeira, apenas 65% estão aptos para pegar. Ou seja, 35% já está lá na letra A. Lá, que nós estamos falando de um terço. De um terço. Aí desses 65%, alguns, depois você até pode levantar com mais precisão esses dados, desses 65%, 40% tem restrições. Ou seja, sobra 15 aptos. Os aptos, 40% tem restrições. Que tipo assim, o que é essa restrição que eu digo assim, que eu li, né, no dado lá do banco? Restrição assim, que vai exigir um controle maior para recebimento. Tipo assim, igual eu te falei, uma situação, uma pessoa com mais de 65 anos já estão pedindo avalista. Sim. Algumas restrições que eu digo não é no sentido, empecilhos, acho que a palavra certa é essa. Ou seja, e os outros 15, o que é esses outros 15? Eles não querem pegar. Que às vezes é pessoas que estão aptas, que têm relação com o banco, mas às vezes não precisa do dinheiro, entendeu? Caramba. Então, assim, tem isso também. Né? Não adianta, né? Ou seja, dos que desejam e precisam, são pouquíssimos que têm condições de acessar. E até um outro ponto, Leandro, que a gente tem que discutir aqui. Eu sei que vem aqui muitos produtores, esse dia eu vi bastante gente aqui de renome, né? O que é agricultura familiar no Brasil? Vamos dizer que você e seu pai têm uma fazenda de 20 mil hectares. Vocês não são uma família? Você não emprega? E a agricultura familiar? Você não paga imposto? Então, assim, essa segregação que eu falo assim, 100 bi é para agricultura familiar. Não é, agricultura familiar é uma família tocando na fazenda. Eu estou te falando de uma fazenda, de uma família que tem... Esse dia eu fui aqui em Catalão, até uns caras, um é agrônomo, um é veterinário, outro é advogado. 3 irmãos, cada um com uns 3 filhos. Então nós estamos falando de 12 pessoas, só dos filhos e é uma família. Sim. Então o que separa eu ser uma agricultura familiar de uma não? Ninguém pegou isso, é uma segregação. Sim. Não, agora eu vou segregar por cultura. Né? Não, linha de crédito para produção de mandioca, igual existe muito em pequenas propriedades. Aí sim. E a pequena propriedade do Goiás, ela não é igual a da Bahia, porque o módulo rural é diferente, né? Sim, então, assim, sim, o que é pequeno oscila no Brasil. Justamente. Então, assim, a gente tem um sentimento enviesado, cara, que vem desde da nossa faculdade mesmo, assim, eu digo pela minha mesmo, pela Universidade Federal de Goiás, tem um sentimento enviesado de que a agricultura familiar é o pobrinho, é o pequenininho. Tá errado. É interessante esse ponto que você tá trazendo, Marcelo, porque eu recebi um pessoal aqui, um casal que eles têm 2.000 cabeças de gado, né, de vaca, de gado, no interior do Mato Grosso do Sul, e eles não têm um funcionário. Eles que fazem tudo. Justo. E aí entra bem nessa questão que você tá colocando, porque ali era o pai e a mãe patriarca, e tem o casal aqui, tem o irmão do outro lado. O Pronaf, por que o Pronaf tem um juro de 5% ao ano? Teve, né? Nem lembro, nem sei quanto que é 5%. Pronaf, Programa Nacional de Agricultura Familiar. Por quê? Você é uma família, você, seu pai, sua mãe, se tiver irmão, é uma família. Eu, na minha casa, sou uma família. Mas eu não tenho direito do Pronaf. Então, assim, a segregação de acesso ao crédito, ela está sendo esbarrada por outros pontos que envolvem faturamento. É melhor você falar, não, o seu nível de faturamento, ele é maior. A agricultura, vou dar outro exemplo, tem um confinamento que eu conheço aqui a 40 quilômetros de Goiânia, numa área de 5 alqueiros, que mata 5.000 cabeças.
Será que ele não teria que ser uma agricultura familiar, que é só 5 alqueires? Sim. Só que você mandar 100 mil reais pra ele lá, não resolve meio dia de trato dele. Então, assim, é uma reforma que não é reforma, é uns penduricalhos. Foi reduzido, falando do volume de crédito para operação, foi reduzido, inclusive, né? Eu acho que de 270 para 200 mil enquadramento. Para ser bem sincero, eu nem acompanhei, mas assim, tem algumas fazendas que tem, sabe, sempre tem aquele capataz que é mais empreendedor, que às vezes ele foi lá, ganhou um lote do INCRA e tal. Eu vi uma situação esses dias de um capataz amigo nosso, que trabalha até para um cliente nosso aqui em Goiás, que ganhou um lote do INCRA lá em Canabrava do Norte, lá no Xingu. Aí ele foi, muito trabalhador, comprou mais uns 2. Aí esses dias fez um cadastro lá perante lá o governo, tal, do INCRA, saiu um Pronar para ele de 250 mil. Aí tal, eu falei assim, pô, mas e aí? Não, eu vou para lá, vou comprar e vender. Eu falei, meu amigo, mas com 250 mil reais você não vai fazer nada. Você vai comprar uma carga de bezerro sem cabeça, você vai vender para um cara ganhando lá 100 reais, se morrer um bezerro já comeu seu lucro. Aí o cara pegou e eu falei assim, você decide, ou você vai virar o capataz geral nosso aqui mesmo, como você já é, ou você vai virar um gambireiro de gado e a chance sua de quebrar é alta. Porque você não tem capital de giro para bancar essa operação. Né? Você não tem lá... Você não pode dar crédito diferente do outros, né? Vamos falar aí, executivo do bovino, que tem uma estrutura de bancar uma operação, que aí é diferente. Então, assim, até esses termos, agricultura familiar, cara, agricultura familiar, você, seu pai, sua mãe, dependendo se você tem 50 mil hectares, você emprega a gente, você paga imposto, a área é sua, a propriedade é sua, se levar uma multa lá, a multa é em você, se você tiver um problema trabalhista é seu, se tiver uma... Então, assim, a multa, essas questões, elas têm um viés, cara, que não me... Vou falar assim, me apetece para entender isso, sabe? Tem hora que a gente tem que até ficar de saco cheio desses discursos que é mais para... Sim, sim. Até aquele número que o pessoal falava, né? Que tinha um número que o governo usava muito, que era assim, 70% dos alimentos consumidos no Brasil vem da agricultura familiar. É 100%. E aí foram descobrir que era uma... É 100%. Que era mentira, no viés o que se colocava, né? Falou, não, esse estudo nunca existiu, mas nessa ótica que você está colocando é 100%. Tirando os fundos de investimento, o resto tudo é agricultura familiar. Sim. De trás de um CNPJ tem um CNPF. Agora, de um fundo, não. Aí eu concordo, às vezes não seja. Mas acho que é isso, Leandrão. A gente tá aí, tem que evoluir, né? Sim. A gente trabalha focado nisso aí, né? Nesses 3 ramos que a gente atua, né? Tanto da área de nutrição customizada, que a gente produz para os nossos clientes. A gente atende em muitas fazendas no Brasil aí, de norte a sul, toda a região produtiva, né? São Paulo, Minas, subindo aqui até o Maranhão, Pará, a gente tem estrutura de atendimento para essas pessoas. Né? Somos uma equipe aí, são mais de 12 pessoas, entre agrônomo, engenheiro, veterinário, né? Com, vamos dizer do outro, com a expertise de poder contribuir com o nosso cliente, principalmente voltado para aqueles que querem ter lucro. Não adianta ser... O lucro nosso é lucro caixa. Inclusive, o regime de tributação do produtor rural do Brasil ainda é caixa. Por isso que nós temos que viver do caixa. Você só paga imposto na sua conta se você tiver caixa. Então, é uma forma que a gente tem que, né, trabalhar, focar. É a nossa visão, é transformar negócio. E nem sempre, volto a dizer, né, que nem sempre o mais produtivo é o mais lucrativo, nem sempre o mais lucrativo vai ser o mais bonito, né? Então, assim, não adianta você ter uma puta sede, aí ali é mais... Por isso que no seu fluxo de caixa você tem que separar o que é produção, o que é gosto do patrão, o que é despesa de uma sede. Então, isso é o básico, né? Você dá normas, ter organograma, dá normas no negócio baseado no financeiro. Perfeito. Basicamente Marcelo, é isso. Muito obrigado, viu, por todo o compartilhamento aí. Agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite. Entendo que cumpriu o nosso propósito do nosso podcast, que é a gente compartilhar histórias e, acima de tudo, compartilhar conhecimento, como você colocou, né? O nosso tempo ele é limitado, mas... Eu tenho certeza que algumas coisas que você colocou aqui, para o produtor rural, quem faz parte da cadeia do agro, ao ouvir isso aqui, vai conseguir colocar algo em prática, né? E pode ajudá-lo a repensar, né? Os caminhos aí que ele está seguindo. Nós estamos aqui à disposição, a nossa sede ela é aqui em Goiânia, né? Apesar
das outras estruturas serem em Anápolis e Bela Vista, né? A gente está aqui à disposição das pessoas, dos produtores, que queiram em alavancar no seu negócio em conhecimento, profissionalismo, ter todo um acompanhamento mais próximo, né? Então a gente está aqui à disposição, o pessoal da Máxima, né? Estamos aqui em Goiânia, tá bom? Perfeito. Obrigado. Cadê o... eu falei, cara, não é possível que o pessoal esqueceu o canivetinho aqui. Eu ia trazer o brinde aqui pra você. O brinde. E eu não vim do escritório, na verdade, né? Tinha que trazer uns 4. Ainda aqui uma lembrancinha nossa. Obrigado. Aqui Agro em Debate. Do nosso Agro em Debate. Bonito. Que é um canivete. O canivetinho, bonito, hein? Marcelo. Obrigado, viu, Leandro? Chique o negócio.